Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. Pronto, é isso que eu pedi para você falar agora. Inclusive, comentou no começo da nossa transmissão que existe lá o setor de balística, não é isso? Isso. E, logicamente, crime de homicídio e balística estão interligados. O teu setor é o local de crime. Os setores se comunicam? Sim, a gente tem atualmente a Perforce dispõe de um sistema chamado Galileu. Galileu, quando a gente cadastra uma ocorrência no Galileu, tudo que está relacionado àquele caso que você atendeu, ele vai estar disponibilizado no Galileu. Então, ou seja, se exame balístico foi realizado, algum exame foi de eficiência balística de uma arma, por exemplo, foi encaminhado para a balística, aquele laudo ele vai para o sistema Galileu, no caso que eu atendi, está relacionado àquele caso. Exame de DNA, no caso da CALF, o exame cadavérico, tudo está relacionado àquele caso e eu acesso pelo sistema, eu vejo tudo que está lá. Eu sei tudo que foi feito com relação àquele caso. Exames de DNA, exames exame residográfico, né? Para saber se houve manuseio de arma de fogo, exame de confronto balístico, de eficiência balística. Como é que funciona o exame balístico, né? É verdade que existe um exame para saber acho que é o nome arraiamento, da arma, para saber qual foi a arma? Isso. Cada arma, ela tem a sua impressão digital, que é justamente a questão das estrias produzidas dentro do raiamento. Certo. Uma arma ela pode ter sido produzida dentro da fábrica lá, na broca que faz o raiamento daquela arma. Então são várias brocas distintas? Não, é uma broca, uma mesma broca, com aquele determinado calibre, que ela vai perfurando o ferro. Mas eu sei quem era o dono da arma? Vai identificar, porque assim, a questão do dono da arma vai ser identificada pela numeração. Se ela tiver uma numeração original, vai ser identificada o proprietário. Como se fosse um lote da arma. Isso, aí ela é específica. Cada arma tem a numeração dela e ali ela está atrelada àquela pessoa. Certo. Beleza. Agora, quando a gente quer identificar se uma arma foi apreendida, aconteceu um homicídio, dias depois foi encontrada uma arma e essa arma é suspeita de ter sido utilizada naquele crime. Beleza, vai se fazer o processo de confronto balístico. Nós temos a amostra padrão e a amostra questionada. A amostra padrão é da arma, questionada é aquela que foi encontrada com a vítima. Aí você vai pegar aquele projétil e vai fazer o confronto. Aí o que se analisa primeiro? A questão dos raiamentos. Se eles são sinistrógenos ou destrógenos, ou seja, se há um raiamento é girado para a direita ou para a esquerda. Né? A quantidade de raiamentos, são 5, 6, dependendo do tipo de arma, quantos a quantidade de raiamentos daquele cano. Então, quando você pega o projétil e faz a análise de raiamento, você já vai por eliminação. Se um projétil tem 5 raiamentos e o outro tem 6, você já descarta. Não, já não é a mesma arma, porque esse aqui o cano só tem 5 raiamentos. Bateu a quantidade de raiamentos, 5, 6, bateu, beleza. Agora vamos fazer para o exame de confronto balístico para analisar se as estrias são convergentes. Né? Aí vai se analisar as estrias. O mesmo tipo de estria, o mesmo alinhamento de estrias que você apresenta no projétil, ele se prolonga para o projétil da amostra questionada, eles se convergem. Você analisando uma estria, era como se fosse uma linha que passa de uma para outra. Você coloca os dois fundos, as duas bases dos projéteis, uma contra a outra. E essas estrias, elas têm de convergir, coincidir uma com a outra. Dentro, quando você encontra aqui a função do raiamento. Encontrou a posição do raiamento, beleza, aí você vai analisar as estrias. Se convergir esse alinhamento das estrias na maior quantidade de raiamentos possível, então você já sabe que saiu aqueles projéteis saíram da mesma arma. E isso vale para qualquer arma, você dentro daquele processo de fabricação, a arma foi feita a perfuração com a broca, seja com cunhagem a frio ou por pressão. A mesma broca produziu armas do mesmo tipo de arma, do mesmo calibre, mesmo assim cada uma das armas vai ter a sua impressão digital, mesmo que seja a mesma broca. Ela produziu várias armas, porque o próprio desgaste da broca também vai sair impresso naquela... Pronto, é aí que eu queria perguntar. Eu penso assim, não quer dizer que existem 5, 10, 15 mil brocas? Não, existe uma broca. Uma broca só. Aí ela vai fazendo a perfuração e ela vai deixar... E em cada uma das armas vai ter as suas características, porque o próprio desgaste da broca vai produzir uma característica diferente naquele raiamento. São microscópicas, só o microcomparador balístico consegue identificar. Que lá na Perforce nós dispomos do equipamento digital, com as telas de LED, tudo bonitinho lá, que lá a imagem é ampliada numa tela
numa tela de LED, e aí você pode ver o as ranhuras se coincidirem perfeitamente através dessa análise de confronto balístico. Aí você chega a identificar. Tem um princípio da criminalística que é o da identidade, que é Da identidade. as coisas podem ser parecidas. Nenhuma... Você pode ter duas facas fabricadas pela mesma empresa, da mesma marca, mas ela sempre vai ter uma diferença, porque não existe, cara, não existe nada igual. A maneira como foi usada, as vezes que foi usado, tudo vai ser encontrado uma diferença. E dentro desse contexto, existe, por exemplo, como a gente não descarta nada na cena do crime, existe, por exemplo, uma lesão que acontece quando o cara se utiliza, por exemplo, um instrumento pérfuro cortante do tipo faca. Existe uma lesão chamada ferimento em acordeão de Lacassagne. Calma, repete. Ferimento o quê? Acordeão, não é um acordeão, sanfona de Lacassagne. O que é isso aí? É quando a lesão ela é produzida com uma profundidade maior do que o comprimento do instrumento. Ou seja, uma coisa é você pegar a faca e introduzir na vítima e você encerrar o movimento da perfuração na altura que o punho, por exemplo, alcança a parede do abdômen, digamos. Uhum. A outra situação é quando você, dependendo da força que foi empregada, você empurra a parede abdominal para dentro. Uhum. Aí a lesão vai ser mais profunda, porque é maior que o comprimento da faca. Por quê? Porque a parede do abdômen foi empurrada lá para dentro, né? E aí você mostra que a lesão foi maior. E se, dependendo do tipo da pessoa, se for uma pessoa franzina e tudo, pode até transfixar, né, para o outro lado. Aí você chega no local de crime e encontra uma faca que é pequena. Aí diz, não, essa faca aqui não ia conseguir passar para o outro lado. Mas aí é que tá, porque existe a questão do acordeão Lacassagne. Se você encontra uma faca, você não descarta, porque se ela for empregada com muita força, embora ela seja menor do que a extensão do segmento, do ferimento, ela pode ter sido utilizada com tanta força que a parede do abdômen ela foi empurrada e aí produziu a saída no outro lado, podendo até transfixar. E é isso que é um dos elementos que é importante, não se descarta na cena do crime. Você vê, a faca é pequena aqui, mas não é isso. É o tamanho da lesão, se você tiver capacidade de mensurar dentro do local de crime, se ela tem relação com aquele fato ou não. Sensacional. Na medicina legal não se diz que o objeto ele gera um tipo de ferida, mas, por exemplo, você pode ter uma faca, ela pode ser pérfuro cortante, ou ela pode ser incisa, ou ela pode ser usada de maneira contundente. Vai depender muito mais do uso da forma que ela é usada, né? Da forma como ela é usada. O mesmo instrumento ele pode apresentar características distintas. Um facão, se ele estiver bem amolado, ele pode apresentar feridas cortantes, né? Quando, na verdade, na maioria das vezes, um facão ele pode produzir feridas contusas, depende muito mais do peso, da energia empregada nele para lesar, ele vai cortar e contundir ao mesmo tempo, assim como um machado, uma foice. Mas ele sendo muito amolado, ele pode simplesmente cortar de forma precisa, sem deixar rebordos, né? Sem deixar irregularidade, que é uma característica dos instrumentos cortantes, você confundir um instrumento ter sido um instrumento cortante. E naquele momento ele está assumindo a característica do instrumento cortante em razão do gume ele ser muito afiado, né? E aí você tem...